Olá, gente. Com imenso prazer, a Avante Educação e Mobilização Social traz para vocês a temporada 2 da websérie Conexões, no nosso episódio 4, o tema Desafios e Avanços da Família frente à Pandemia. No episódio de hoje, nós vamos refletir sobre tudo isso, que é bastante complexo, pensando o seguinte: quando em março tivemos que ficar isolados em nossas casas, sem poder realizar presencialmente os nossos usuais contatos com as famílias, com amigos, nos demos conta que estávamos iniciando uma experiência muito singular, inusitada e até um tanto extremada. Os desafios e as aprendizagens da convivência restrita ao seio familiar foram diversas, certamente. Para falar desse tema, estamos aqui reunidas eu, Ana Luísa Oliva Burato, sócia fundadora e atualmente vice-presidente da Avante, psicóloga, mestre em família na sociedade contemporânea e coordenadora de vários projetos na Avante de fortalecimento das famílias, fortalecimento do sistema de garantia de direitos, fortalecimento da relação família-escola, bem dentro dessa temática que nós vamos tratar hoje. Trago também para essa nossa conversa, porque vai ser aqui uma roda de conversa, Lívia Fialho. Lívia é antropóloga, doutora em antropologia e etnologia, na École des Hautes Études de Paris, professora de departamento de educação da UNEB e pesquisadora do programa interdisciplinar Família na Sociedade Contemporânea da Universidade Católica de Salvador. Trago também Cláudia Mascarenhas, psicóloga, psicanalista, doutora em psicologia clínica da USP, mestre em filosofia da Unicamp, fundadora e diretora clínica do Instituto Viva Infância, que é uma OSCIP em Salvador, autora de vários livros, entre eles A Clínica com a Pequena Infância, uma introdução à psicologia do bebê. Muito bem. Para começar a nossa conversa, eu quero dar boa tarde ou bom dia, ou o que seja, mas eu quero cumprimentar a todos, a todas, né, que aqui chegaram, e dizer que é muito bom estar com vocês. Né? Para começar essa conversa também, eu gostaria de abordar brevemente o conceito de família e o seu papel e funções na sociedade contemporânea. Como relação social primária, a família está presente desde os primórdios da sociedade e em todas as culturas. Né? Falar de família é falar de algo que todo mundo conhece, né? Que todo mundo tem, que todo mundo participa. Entretanto, acho bom a gente colocar o contexto que nós vamos falar e colocar, digamos assim, da sua importância como sujeito social. Então, a família estrutura-se como uma instituição primordial de cuidados, de afeto, educação e proteção de seus membros, especialmente de suas crianças e adolescentes. Como contexto de desenvolvimento humano, a família é muito importante para proteger a vida e para preparar seus membros para atuarem socialmente. Além disso, a família é vista também como uma instituição que melhor consegue englobar os indivíduos como seres portadores de uma subjetividade que os caracteriza. A vivência com a família nos disponibiliza memórias, nos estrutura hábitos, transmite valores e exemplos que nos acompanham ao longo de toda a vida. Portanto, a importância da família vem desde a sua importância na sociedade, uma importância para cada indivíduo, cada ser humano. Mas eu não quero aqui romantizar a visão de família, porque oscilando entre a identidade de ninho e de nó, a família tanto pode ser idealmente percebida como lugar especial de preservação da integridade, da qualidade de vida, como também pode emergir como responsável por algum dos males dos nossos tempos.
Família não é sempre bom, nem é sempre ruim. E há problemas nas famílias. Mas é preciso também percebê-la como sujeito social, que tem direitos e deveres no cumprimento da sua função. Para aquelas famílias que vivem em condições adversas, cabe ao Estado apoiá-la para que possa cuidar bem dos seus membros. Na falta de canais institucionais devidos, emergem no interior das famílias alternativas espontâneas e tradicionais de satisfação das necessidades básicas dos indivíduos. São as chamadas redes de solidariedade. Existem as redes de vizinhança, as redes de conterrâneos, de conterraneidade. É muito interessante a gente verificar que essas famílias em condições adversas, elas utilizam muito essas redes quando o Estado não as apoia. E existem muitas pesquisas que falam sobre isso e trazem isso. Eu poderia me alongar aqui muito falando sobre família, mas eu estou aqui numa roda de conversa com duas outras pessoas. E eu gostaria de chamar para dentro da roda Lívia agora. Lívia, eu queria introduzir o tema de Lívia, perguntando a ela que tipo de laço é o que une a família nesse nosso século XXI e quais são os principais conflitos e contradições que enfrenta a família, especialmente neste contexto de pandemia. Lívia, é com você agora. Boa tarde, então. Boa tarde a todas as pessoas. Obrigada, Ana Luísa, pelo convite. Obrigada, Alessandra, pela interpretação. E um prazer, Cláudia Mascarenhas. Então, Ana, essa roda de conversa é sempre muito interessante, muito importante, né? Falar sobre família, em particular esse tema que você nos convoca a pensar, a conversar aqui, que são os desafios e avanços da família durante a pandemia. Né, um tema bastante atual. Eu começaria, né, respondendo amplamente a sua pergunta, dizendo que, primeiro, falar sobre família, como você mesma ressaltou, é um tema muito complexo, né? Estudar família ainda é mais complexo ainda. Então, o meu lugar de fala é o lugar de pesquisadora, que atua junto a famílias de camadas populares, né, com o olhar não de quem quer exatamente intervir nas famílias, mas talvez muito mais entender, conhecer como vivem as famílias, né? Entendendo que existe uma diversidade muito grande no fato familiar, na experiência de família. Então, eu poderia começar, né, dizendo que, para resumir, para falar de família em poucos minutos e chegar até essa ideia de quais são os desafios na pandemia, começar dizendo que, historicamente, a família sempre passou por muitas transformações, não é a primeira vez que a família é convocada a grandes desafios, né? E aí eu acho que talvez pensar assim, que antes de falar sobre quem são as famílias e quais são os desafios, se perguntar o que é uma família, né? Eu, em sala de aula, ou em momentos diferentes de pesquisa, vem sempre essa pergunta: e como é que a gente pode conceituar a família na contemporaneidade? Né, pensar assim, algumas perguntas. Família é uma instituição com papéis bem definidos? Né? E o que a gente pode dizer, por exemplo, das conquistas e desejos que contemporaneamente estão lá na pauta de mães, de pais, de avós, de tios, que enfrentam a tarefa de educar, de socializar, né, de se socializar e socializar os filhos. Aquela pergunta: a família é a base de tudo? Né? Quais são as outras instituições que vêm funcionando também, né, para muitas pessoas como a base de tudo além da família? A família é o lugar do acolhimento? Interrogação. E o que a gente pode dizer, por exemplo, das situações práticas que a gente conhece de famílias onde a violência é a tônica? Né? A família é o lugar da criação dos vínculos, é uma instituição com um modelo único a ser seguido, né? E o que a gente pode dizer, por exemplo, do número de famílias que nós conhecemos, inclusive dentro da nossa própria família, né? De várias famílias que são chefiadas por mulheres, chefiadas, né? Que são famílias uniparentais, famílias homoafetivas. Então, a gente pode falar
que contemporaneamente nós temos um modelo único de família. Então, são muitas perguntas, né? A família indígena é igual à família de classe média branca, de meio urbano, né? A família negra é igual à família branca. O que é ser uma família no Brasil? Né? Tem um antropólogo que se chama Luiz Fernando Dias Duarte, que ele vai dizer que é muito importante a gente perceber que família é um valor para a sociedade brasileira, né? E que, a depender, portanto, da classe social, a família pode ter uma atribuição diferente de valor, né? São valores atribuídos, construções diferentes, esperanças diferentes, mas que a família para o Brasil é um valor, né? Aí eu passo muito rapidamente por isso, né, por essa fala do Luiz Fernando, só para dizer que existe um profícuo, digamos, terreno de estudos na antropologia, né, um longo debate sobre o que é família, o que é parentesco, o que é a casa, a habitação, o que é dividir valores, o que se amparar em valores, buscar a socialização. Pensar que dentro da família é onde circula, por exemplo, dinheiro, objetos, a família é o lugar da intimidade, dos afetos, das relações de economia, as mobilidades, os conflitos, as disputas, né? Dentro da família a gente vive, por exemplo, nossas questões de ancestralidade e de espiritualidade, né? Então, numa palavra assim, um conceito muito forte para a antropologia, eu diria que no interior das famílias, da família, a gente vive os rituais, o ritual do nascimento, o ritual do luto, né? Então, essa ideia de que a família ela é desafiada, porque é no interior da família que nós vivemos rituais que são fundamentais para a nossa existência. Né? E é claro que esses rituais eles vão se modificando com o passar do tempo, né? A própria ideia de aprender e ensinar, né? Mais do que pensar o que é uma família, eu acho que o tempo agora, Ana, nos convoca a pensar, por exemplo, o que é estar em família, né? Estar em família durante a pandemia, a gente descobriu que é contracenar com muitas coisas que nós deixamos de contracenar. Porque, na verdade, já tem algum tempo, alguns autores, alguns sociólogos vão dizer que isso acontece, sobretudo, né, desde o início do século passado, desde o início do século XX, alguns vão dizer que marcadamente a partir dos anos 1960, a família começa a dividir seu trabalho de socialização com outras instâncias, né, com outras instâncias de socialização, como, por exemplo, a escola, né? Então, e o que a gente descobre na pandemia? A gente descobre que a escola, que a socialização pela escola, por exemplo, a escola já não ocupa mais um espaço temporal no nosso dia, a gente já não deixa os filhos na escola para eles, né, contracenarem com professores, colegas, enfim, com a escola, com o corpo da escola. Né? Então, nós não podemos mais ser abraçados por essa instituição para dividir o nosso trabalho educativo. Então, durante a pandemia, eu acho que um grande desafio foi contracenar com essa tarefa educativa, né? A gente não foi convocado antes a pensar que a gente divide nossa tarefa educativa há muito tempo com a escola de inglês, com o templo, com a igreja, com o terreiro, com outras, né, outras formas, né, as diversas formas de viver, de experienciar a religiosidade. Então, com a pandemia, eu acho que a gente foi convocado a contracenar com a estética da casa, com a poética, mas também a gente foi convocado a viver com as diversas, vamos dizer, violências que podem emergir dessa experiência que é estar junto, né? Então, o que eu acho muito interessante, estou entendendo que aqui é de fato uma conversa, o que eu acho muito interessante é que essa temática, muito curiosamente, surgiu durante a pandemia do novo coronavírus, que a gente ainda vive, né? Não saímos dessa pandemia, infelizmente. Então, essa temática muito curiosa veio lá com a discussão sobre o isolamento. Então, o que o isolamento tem gerado? Né? Tem gerado mudanças em alguns hábitos, em alguns costumes, né, de boa parte da população. Hábitos de higiene, hábitos de saúde, novas compreensões de corpo, de saúde, de doença. Mas eu acho que o mais instigante
nesse debate tem sido o relacionamento, aquele relacionado ao convívio familiar, né? Tanto pais quanto mães, avós, todo mundo que trabalha numa tarefa educativa, né, no convívio. Eu digo que educativo não é só, né, não é só intergeracional, né? O educativo é todo o processo de estar com outras pessoas. Então, a gente foi convocado a lidar com essas várias rotinas que a gente não estava habituado. Agora, a gente precisa, portanto, adaptar essa rotina com uma certa aproximação dos membros da família, né? Mas o que essa proximidade, então, ocasionou em cada família? Eu diria que as experiências são muito diversas, né? Aprender a estar junto é um desafio, talvez um desafio maior para algumas famílias, um desafio menor para outras, mas não é isso que a gente está vivendo, que é esse parecer, esse convívio que parecia normal, né? Que era supostamente o papel da família, que era abraçar o convívio, etc. É curioso que agora a gente se dê conta que a gente precisa criar estratégias para suportar os outros, suportar nos dois sentidos, né? Suportar no sentido de dar suporte, mas também no sentido de aguentar os diversos ritmos, as diversas demandas, etc. Então, isso, às vezes, dentro de uma casa, de um apartamento reduzido, de uma casa sem muitas condições estruturais, etc. Então, esse estar junto veio na emergência de muitos dramas familiares, né? Não é só o estar junto, é o estar junto. A pandemia nos colocou várias famílias diante do desafio da perda do emprego, né? As famílias tiveram que se reorganizar financeiramente. A família precisou trazer para dentro de casa a própria escola, né? Então, o que acontecia quando a gente deixava os filhos na escola e só recuperava 1h da tarde e perguntava como foi seu dia na escola, agora esse dia da escola é dentro do quarto, na sala, etc. Então, a pandemia veio, né, nos desafiar em todos esses sentidos e veio também reforçar, eu acho, para algumas famílias, em particular para famílias de baixa renda, veio reforçar a exclusão, né? Uma população que não tem acesso aos meios de comunicação, muitas vezes, que não tem acesso a espaços virtuais. Uma minoria de famílias pode viver realmente o isolamento social. Então, o que se garante dentro disso tudo, né? Fez emergir também uma coisa interessante, que foi essa ideia de que muitas famílias não se davam conta de que o lar, na ideia de família como lar, a casa, era um lar muito esporádico. As pessoas entravam só para dormir, né? No máximo jantavam juntas, almoçavam juntas, no final de semana iam para casa de praia juntas e tinham a impressão que estavam juntas. Então, o isolamento social veio trazer, né, colocou na nossa pauta, na nossa mesa, esse momento desafiador o que é conviver com o outro, né? Então, tem esses vários lados do isolamento social. Dizer que o desafio não é apenas um desafio, mas os desafios são diversos, né? Eu acho que nossa ideia aqui na conversa não é exatamente aconselhar famílias, mas eu acho que é ponderar, né, sobre esses desafios. Talvez eu fique muito à vontade nessa conversa para falar desses desafios, porque além de pesquisadora, eu falo também do lugar de educadora, de mãe, de mulher. Então, eu acho que o grande desafio para a família contemporânea e o desafio na pandemia é saber fazer o diálogo, né? Saber seguir o caminho do respeito, né? A gente sabe que há vários dados aí nas mídias falando do aumento, né, dos conflitos, do aumento da violência contra a mulher. Os conflitos aumentaram em família. Isso porque, bom, dentre as várias causas, também os ritmos dos membros das famílias não são o mesmo ritmo. Então, essa ideia de reconhecer o limite do outro, garantir a privacidade do outro, é um tema muito diverso, mas que não é de acesso para todas as famílias, né? Eu acho que eu tenho algumas questões que me vêm à cabeça quando eu penso, né, no estar em família. Uma pergunta que eu já me fiz,
que é quando foi que perdemos o hábito de estar juntos, né? Tem um autor da sociologia que ele diz que a família contemporânea, ela vive o desafio de querer estar junto, mas querer estar separado, querer ter autonomia, né? E como é garantir a nossa autonomia? Então, por fim, já estou fechando, eu sei que já está no meu tempo. Lembrar que os desafios da família, os desafios para a família contemporânea não começam agora. A família, desde os anos 60, vem passando por uma série de experiências de transformação. Vamos lembrar que até os anos 60 a gente falava, né, consegue visualizar pelas famílias dos nossos pais e dos nossos avós, que, por exemplo, estar junto, estar casado, tinha a ver com um contexto de transformação na ideia de casamento, de convívio. Não se aceita mais a ideia de casamentos arranjados, escolhidos pelos pais, e veja, eu estou falando algo de uma experiência de 50 anos atrás, né? Muito recente. Então, a família passou por essa grande transformação, que foi o de tornar o casamento baseado no amor, o casamento baseado na escolha do cônjuge, um casamento, né, enfim, que se diferenciava da ideia do estar junto de alguns anos atrás. Então, a família, por fim, dizer que a família ela está habituada a passar por vários desafios. Obrigada, Lívia. Certamente são grandes os desafios, e tratar da temática da família é desafiante pela complexidade, ainda mais num contexto tão complexo como o que estamos vivendo. Na pandemia, são mais de 30 milhões e 800 mil estudantes que ficaram sob a responsabilidade quase exclusiva de suas famílias. Esse é um dado e traz um impacto enorme. Nunca antes aconteceu isso. Eu estou falando no Brasil, né? No mundo, foi mais de 1 bilhão de pessoas que foram atingidas, né? Mais de 1 bilhão e 900 mil pessoas atingidas pela pandemia. Então, eu acho que nós estamos vivendo realmente um momento extremamente novo, né? Desafiante, extremo em vários sentidos, e que, para cada família, tem um impacto diverso, a depender desde as suas condições de vida, até mesmo as suas condições de convivência, né? Como é que conviviam antes, como você trouxe, convivem agora, né? E a gente tem famílias que vivem, né, como você trouxe também, em situações muito diversas, que vêm originalmente em decorrência da, é, das suas condições, né, financeiras, de vida. Então, você está isolado, né, numa casa com um jardim, com espaço para as crianças correrem, é uma coisa. Você está isolado, né, numa casa ou num lugar que tenha 2 cômodos, né, em que cozinha e banheiro quase estão dentro do que seria a sala e o quarto, sem nenhum espaço externo, é bem diferente. Em termos de impacto, você ficar ali, o impacto que isso, o estresse que isso causa para as pessoas todas, os adultos e especialmente as crianças, é bem diferente. Então, nós temos essa grande complexidade de contexto, esse grande desafio, não é? E nessa questão da relação, inclusive, da família com as outras instituições, em especial com a escola, aconteceu uma coisa muito interessante. Nós temos um trabalho no município de Pernambuco, em que a gente está desenvolvendo com eles uma tecnologia, relação família-escola. E o mais interessante é que a gente observa é que, nesse contexto de pandemia, a relação família-escola, com todo o isolamento, as escolas fechadas e as famílias nas suas casas, a relação se estreitou.
É uma contradição interessantíssima, porque você pensar que na impossibilidade do contato presencial, as relações se estreitaram. É claro que aí a gente está vivendo em pleno, né, século XXI, em 2020, onde a tecnologia contribuiu muito para que os contatos continuassem acontecendo a despeito do isolamento, né? Uma facilitação nos contatos. Mas eu não estou falando de contatos, eu estou falando de relações. Né? Nesta experiência, o que a gente ouve a família dizer é que ela percebe mais o valor da escola e a escola percebe mais o valor da família. Não é? E a escola, que às vezes tinha tanto preconceito com relação à família, que a família fazia da escola um depósito dos filhos, que a família deixava os filhos sob responsabilidade da escola. Um pouco isso que você trouxe, a família, ao longo dos tempos, passou a dividir com outras instituições a sua responsabilidade pelo cuidado, pelas questões ligadas às suas crianças e adolescentes. Mas não é que ela deixe e abandone, mas assim percebia a escola. Né? A família não se percebia assim, a escola percebia. E agora, nessa oportunidade em que a família ficou como responsável exclusiva pelas crianças, é interessante que ela está sendo mais valorizada, mais reconhecida, em termos sociais e gerais. Não é? A gente está vendo o seu valor. Apesar de, como você já tratou, de todas as contradições que existem. Nós não estamos falando de que a família, todas as famílias são famílias muito acolhedoras, não é? São famílias que são um ninho, muito assim. Não, as famílias vivem, e mesmo as acolhedoras também têm momentos que não estão com condição de acolher tanto, porque é muita carga, digamos assim, sobre as famílias nesse período. Bom, mas a gente tem muito a conversar. Eu quero passar agora a palavra para a Cláudia. E para a Cláudia, eu queria começar perguntando o seguinte: pela sua experiência profissional, Cláudia, com famílias de origens as mais diversas, como estão as crianças, né, neste momento? E como você vê o papel do Estado em relação às famílias de baixa renda, que precisam desse apoio do Estado, não é? Para poder bem exercer suas atribuições e responsabilidades. Com você a palavra. Olá, olá, eu acho que ainda é boa tarde. Eu agradeço muito o convite, estou muito contente de estar aqui com vocês, com você, Ana, com a colega Lívia, e agradeço também a intérprete Alessandra. Eu quero dizer, Ana, que essa pergunta que você faz é uma pergunta só, né? Falar das crianças e falar do papel do Estado é praticamente uma pergunta só, principalmente nesse momento agudo, né, que a gente tem vivido dessa pandemia mundial, né? É uma pandemia mundial, portanto, é espantoso, né? Já começo dizendo que é espantoso que numa pandemia mundial a gente tenha tantos representantes do Estado que façam uma espécie de negação, né, do que está acontecendo no mundo inteiro. Né? E essa é a primeira observação. Por que essa observação é importante? Porque as crianças que temos na nossa lei como prioridade absoluta, né, ela é uma prioridade absoluta, inicialmente responsabilidade, digamos, do Estado, da comunidade e da família, né? É uma corresponsabilidade dessas três instituições que precisam obedecer, né? Que precisam fazer cumprir essa prerrogativa básica, né? Da nossa sociedade de que a criança é uma prioridade absoluta. Então, quando a gente vê uma situação aguda como a gente vive, né, com o que a gente poderia chamar, entre aspas, né, de ausência do Estado nas políticas públicas sociais para as famílias que mais necessitam nesse momento, né, além dessa espécie de ausência para as políticas sociais
dirigidas às famílias e às comunidades que mais necessitam nesse momento, também a gente tem uma espécie de posicionamento mundial e local sobre como que o Estado brasileiro está manejando essa situação de saúde pública, né, essa situação, consequentemente, essa situação de garantias de direitos, né? Porque numa situação de um estado, ou de um país, ou de uma cidade que passa por certo tipo de calamidade ou de pandemia, enfim, a gente precisa ter muita atenção, porque senão imediatamente o que se faz complicado é uma certa usurpação dos direitos, e de direitos fundamentais, né? Quando Lívia, e eu agradeço muito que Lívia falou bastante antes de mim, né, sobre as questões tão fundamentais, quando ela fala, né, do aumento da exclusão, né, numa situação aguda como a gente vive, né, dessa pandemia, isso significa imediatamente, né, aumenta a exclusão porque os direitos fundamentais não estão sendo garantidos, né? Por isso que é um aumento da exclusão. Não é natural que haja um aumento da exclusão porque está havendo uma pandemia, né? Há um aumento de exclusão porque os direitos estão sendo usurpados, né? Os direitos estão sendo, digamos, vilipendiados, né, da nossa população, né, de nós mesmos, né? Então, quando eu pego recursos e dirijo certos recursos destinados à educação, por exemplo, a educação ou a parte mais de apoio social às famílias, quando eu dirijo recursos para uma urgência pandêmica, eu estou também, né, desviando e usurpando o direito que aquela comunidade, que aquela população tem, fundamental à educação, né? Então, a gente, tudo faz parte de uma certa engrenagem que está tudo ligado, e a criança está no meio disso. A criança que deveria ser prioridade absoluta, né, deveria ser defendida, né, apoiada, sustentada como prioridade absoluta, ela tem sido colocada, de certa maneira, em última escala, né, quase no último grau das prioridades em relação a esse contexto de pandemia. Haja visto toda a problemática que a gente passou o ano inteiro em relação às escolas, né? A escola como lugar fundamental de representação social, de acolhimento e apoio às crianças, né? O que aconteceu, né, em termos de política de Estado para as escolas, né? O que aconteceu com isso? Então, o que a gente vê nesse momento agudo, né, nesse momento de pandemia extremamente agudo, é que as crianças estão praticamente como um dos últimos pilares de atenção do Estado brasileiro, né? Porque não está havendo nenhum tipo de direcionamento, nenhum tipo de, digamos, acordo, pacto nacional dirigido, que precisa ser por um Estado, né, em relação à criança como prioridade absoluta. Essa é a primeira coisa que precisa realmente ser dita, porque é muito claro que a gente tem a necessidade de ver do que acontece no âmbito familiar, né? Existe as relações interpessoais, né, que normalmente o campo da psicologia, da psicanálise trabalha, são as relações que estão dentro de uma família, né? De qualquer modo que seja essa família, existem relações que acontecem ali, mas essas relações, elas não se dão num vácuo, elas não se dão digamos, fora de um contexto, que é esse contexto maior da garantia de direitos. Então, quando Lívia fala, por exemplo, do aumento do desemprego, né, a gente sabe
qualquer pessoa sabe disso, o que significa o desemprego, o que significa o impacto do desemprego para um homem, para uma mulher, para uma criança numa família. Né? Assim, isso é um impacto absolutamente contundente. O desemprego, numa situação de insegurança sanitária, mais contundente ainda. O desemprego numa situação onde um futuro próximo está absolutamente em suspenso, mais intenso ainda. Então, como ficam as relações pessoais dentro desse contexto familiar ou dentro de uma comunidade maior? Então, é preciso que a gente veja com muita clareza como os efeitos e os impactos, né? Eu tenho dito repetidamente sobre isso, porque eu acho muito impressionante como que os impactos de declarações, por exemplo, de um chefe de Estado, pode incidir diretamente nas relações pessoais de uma família, nas relações de violência intrafamiliar, né? Porque é muito difícil e muito complicado, né, exigir dos adultos que cuidam dessa criança, né, digamos, calma, tranquilidade, paciência, faz os deveres que estão sendo em casa, tem que acompanhar a escola online. É muito difícil que se exija isso de adultos que, por outro lado, estão absolutamente preocupados em como vai colocar a comida no outro dia da casa, né? Então, são questões que estão absolutamente interligadas, né? E como é que a criança vê isso? Como que a criança lê sobre isso, né? A criança, ela tem uma leitura e um saber sobre aqueles que cuidam dela muito importante e que a gente precisa demais considerar. A criança, ela sabe de um modo absolutamente genuíno que ela depende dos adultos, não é? E quando ela sabe que ela depende dos adultos, ela vai usar todo o seu instrumental, né, de interpretação e de leitura para saber como esses adultos estão, porque afinal são eles que estão cuidando dela, são eles que precisam cuidar dela, né? E essa criança imediatamente percebe, né, que esses adultos estão vivendo num estado de insegurança permanente, né? Não há, nesse momento, dada a política estatal, a política do Estado brasileiro de como manejar essa pandemia, né, não há em nenhuma classe social, eu diria, claro que com todas as devidas diferenças, né? É claro que com todas as devidas desigualdades, devidas não, mas com todas as flagrantes desigualdades, né, que a gente vive, é claro que isso está posto mais do que nunca, né? Mas todos os adultos, de modo geral, para as suas crianças correspondentes aos seus lugares específicos, né, de suas comunidades, estão vivendo de uma forma absolutamente insegura, né? Em todas as situações de cultura, né, de recursos, enfim, as crianças correspondentes a essas culturas e a esses recursos estão vivendo inseguranças extremamente contundentes, né? Porque os adultos que correspondem a esses espaços sociais dirigidos a elas estão numa insegurança muito grande, né? Então, assim, de modo geral, é claro que a segurança financeira é uma segurança absolutamente fundamental, né, para uma família sobreviver relativamente bem nas suas relações, isso é, é, é um fato, né, mas, para além disso, as inseguranças todas, né, de todos nós brasileiros em relação à direção e o caminho, né, que o Estado brasileiro tem tomado de medidas, né, em relação a essa pandemia, tem sido muito complicado, né, tem sido muito complicado. Então, eu diria que para as crianças, o isolamento em si, né, o isolamento em si, para algumas crianças, ou de modo, posso até dizer de modo geral,
traz efeitos, traz contundências, né, mas o que traz mais efeitos para essas crianças é a insegurança dos adultos, né? São os adultos não terem a mínima ideia do que vai acontecer daqui a um mês. E elas perguntarem, e aí, e a escola? Eu volto quando para essa escola? E ninguém tem resposta para isso, sabe? Ninguém tem uma resposta para dizer para essas crianças. E aí? Como assim? Na próxima semana? E no próximo mês? Um mês para uma criança é diferente de um mês para um adulto, né? Então, essas crianças passaram um ano inteiro em suspenso em relação a algo muito fundamental da vida delas, por exemplo, a escola, né? Em relação a outra coisa muito fundamental para uma criança, né? Que é a possibilidade de estar junto com os amigos, né? As crianças precisam de amigos, elas brincam com os amigos, né? Então, e a possibilidade também de uma relação, digamos, eu diria, pelo menos um pouquinho mais tranquila, aqueles que conseguiram ter, mas um pouquinho mais tranquila, com os avós, que são tão importantes para as crianças, né? A relação com o avô, com a avó, é uma coisa fundamental para uma criança. Então, tudo isso as crianças estão vivendo nessa pandemia, onde os adultos estão tão preocupados também com coisas muito fundamentais, né, que é o sustento da vida deles, que é o futuro próximo da família deles, que também parece que é uma exigência enorme ainda ter que dar conta dessas crianças que também estão inseguras em casa, que também estão se queixando de dor na barriga, que também estão, às vezes, acordando várias vezes na noite, que também estão sem comer direito, que estão inapetentes, ou seja, que estão sem muita vontade de comer, às vezes não tem nem vontade direito de brincar, né? O máximo que muitas conseguem, quando tem esse recurso, é ficarem nos jogos eletrônicos, né? Quando elas conseguem esse tipo de recurso. Então, de um modo geral, a criança com prioridade absoluta, né, ela não está sendo assegurada pelo Estado, né, ela também não está sendo assegurada em muitas situações pela família, né, mas eu diria que com a família a gente precisa ter essa condescendência, né, de poder entender que se a família não está conseguindo sentar e escutar essa criança e dar o lugar para ela, que ela merece e precisa de uma atenção nesse momento, porque ela vê todo mundo passar de um lado para o outro, ela ouve um pedaço da notícia de um rádio, ela ouve uma notícia da televisão, um pedacinho ali, e ela vai montando aquele quebra-cabeça sobre o que está acontecendo em volta dela, né? Esse quebra-cabeça que ela monta pode ser um quebra-cabeça, assim, muito desfavorável para ela, se ela não tem um mínimo de palavra de conforto, um mínimo de tradução desse mundo adulto para ela nesse momento, né? Então, eu diria que as crianças que no início da pandemia até achavam bacana, porque estava todo mundo em casa, a criança adora que esteja todo mundo junto, né? Isso é uma coisa que a gente precisa aprender com as crianças, né? Criança adora todo mundo junto, né? Então, assim, isso é uma coisa importante. Essas crianças que estavam assim no início, agora, até mesmo essas, elas estão exaustas, elas estão cansadas, elas estão com tédio, elas estão sem vontade. Muitas delas, a maior parte, estão sem vontade. Todo dia é a mesma coisa para elas, elas dizem. Todo dia é igual. E elas ficam também sem acreditar que, nunca mais vai ter isso. Nunca mais, então, eu vou ver o avô e a avó. Nunca mais vai ter escola. Porque se a cada mês que passa, né, ela não sabe o que vai acontecer, e muito menos os adultos que não podem dar nenhum tipo de assertiva para essas crianças, né? O que tem acontecido é que elas estão com esse pensamento do nunca mais, então, né? Porque o tempo para a criança é diferente, como eu já disse, é muito diferente. Então, não está sendo fácil essa equação, né? Mas eu digo que não está sendo fácil, não é pela pandemia em si, não é pelo isolamento em si, mas por um desamparo, um estado de desamparo que a população brasileira tem passado em relação a essa
espécie de ausência. Eu digo espécie de ausência porque a ausência é muito dirigida à garantia de direitos. Em relação às declarações, às decisões estapafúrdias que têm acontecido, né, não há nenhum tipo de ausência. Então, é muito importante que a gente veja isso e que isso não é qualquer coisa na vida de uma família. Não é qualquer coisa na vida de uma criança. Viver sem ter a mínima ideia e a mínima noção do que vai acontecer no próximo mês. Eu queria, acho que tá bom por aqui para a gente começar. Eu falei bastante. Obrigada. Puxa, Cláudia, muita coisa, né? Isso não tá, tudo que apareceu aqui entre você e Lívia, né? Tudo que foi trazido é muita coisa. Nós estamos realmente vivendo tempos extremos, né? Onde há muitas ausências, onde há muitas incertezas, algumas que poderiam não existir se a gente tivesse mais a presença mais forte do Estado, uma preocupação maior, né, com tudo que está acontecendo em termos do bem comum, em termos republicanos efetivos, né? Então, eu queria trazer assim, Ana, posso pegando, só fazer uma parte aqui? claro, Eu não queria que ficasse confuso. Assim, quando eu falo da presença do Estado, é da presença na garantia de direitos, para que isso não seja confundido com a presença do Estado de uma forma, digamos, que inadequada. poderia ser também usurpando garantia de direitos, mas uma forte presença do Estado autoritário. Né? Então, Sim, não é desse tipo de presença que a gente está precisando. A gente está claro. precisando de uma presença do Estado para garantias de direitos. Só uma observação que eu achei que poderia não ficar claro. É bem importante. Mas eu queria trazer de volta aqui à mesa, né? Porque quando a gente fala de criança é muito forte, nós todos nos identificamos muito com isso, e certamente, né, toda a incerteza que nós estamos vivendo passa para as crianças, e como você disse também, Cláudio, o tempo das crianças é um tempo diferente. Eu mesmo fico pensando, uma criança de 3 anos, um ano de pandemia é um terço da vida dela, é bem diferente do que é um ano de pandemia para a minha vida, né? Então, é muito tempo de escola fechada, e aí eu não estou, de jeito nenhum também, quero deixar bem claro, fazendo a elegia de que a gente abra de qualquer forma as escolas, mas a gente precisa pensar, não é, de que as instituições precisam funcionar para a garantia de direitos, para a garantia da vida, para a garantia da saúde, né, de tudo. Então, a gente precisa voltar a funcionar num sentido mais amplo, porque eu fico pensando que, quando eu falei que 30 milhões de estudantes estão sob a responsabilidade exclusiva das famílias, ao mesmo tempo que as famílias estão sendo validadas para isso, há uma contradição que é o seguinte: nós voltamos aos tempos em que a família era responsável por tudo em relação a seus membros, né? E esse é um tempo de séculos atrás, né? Porque de lá para cá a gente, a sociedade evoluiu em termos de ampliar para que as famílias, inclusive pelo tipo de vida, pela urbanização, pela mulher ter ido ao mercado de trabalho, por tudo que aconteceu historicamente, foram surgindo instituições políticas e tal de apoio às famílias para que, quando elas tivessem mais condição, estivessem com seus membros, tivessem mais condição de cuidar deles devidamente, não é? E o que a gente está vendo é um retrocesso muito grande nisso, um retrocesso que é muito cruel, muito perverso, porque além dela estar com a responsabilidade toda para ela muitas vezes está desassistida porque ela perdeu o emprego, não é? E junto com isso ela não tem muitas condições de viver e sobreviver, não é? Em termos de tudo mais. Então, é muita coisa sobre as famílias, né? Eu fico pensando assim, de alguma forma, outro dia eu brinquei e falei assim, a gente voltou um pouco para a caverna, né? Porque a gente ficou
naqueles tempos, inclusive, mais rígidos de isolamento, a gente tinha voltado para a caverna. Só não era caverna total porque tinha uma janelinha digital que nos conectava com o resto do mundo, graças a Deus. Mas senão a gente tinha voltado para a caverna mesmo. E não é possível, nesse sentido figurado que eu trago para o termo caverna, a gente ficar na caverna. Não é tempo da gente voltar para lá, não é tempo da gente fazer esse retorno. Não é? A gente precisa se colocar criticamente frente ao que está acontecendo no nosso país, no mundo, ver as diferenças. Não tem nenhum país no mundo em que a escola ficou tanto tempo fechada, nenhum. Não é? E mesmo agora, com a segunda onda, a gente está vendo que o lockdown é mais para algumas atividades, principalmente algumas atividades ligadas, inclusive, ao mundo econômico, desde lazer e algumas coisas, e menos às questões de direitos, que é, por exemplo, a educação. As escolas se mantêm abertas ainda em vários lugares, apesar de que estão tendo restrição em relação a outras atividades. E pensando também em algumas situações, eu falei do que da experiência nossa da Avante, né, no município de Pernambuco, quando a gente esteve com as famílias, o que elas disseram quanto as crianças, ratificando isso que você trouxe, as famílias, né? E você trouxe porque você ouve as famílias e as crianças, mas elas trouxeram para nós o quanto as crianças estavam sentindo falta de tudo isso que você trouxe, especialmente as crianças com deficiência. O quanto elas estavam realmente sentindo falta do contato, do convívio com outras crianças, da escola, né, das pessoas que também ali cuidavam dela, dos professores e de tudo. Então, há também, dentro de todo esse contexto, situações que são situações mais dramáticas, não é? E que a gente precisa estar atento, estar lutando para que não deixar que isso fique enevoado, coberto ou recoberto por outras questões ditas mais importantes, ligadas digamos assim, a recuperação econômica, outras coisas mais, porque não adianta uma recuperação econômica com as famílias completamente, eu dizia, né, num caos, né? Não adianta. O país não vai para frente assim, não existe digamos assim, esses extremos, né? Você não pode ir nem para um nem para outro. E a gente precisa ver tudo isso e ver o que é mais importante mesmo. Então, a temática família nos convoca também a gente a pensar e a não, ao mesmo tempo que a gente valoriza a importância, quanto é importante, né? A família nesse momento, nos momentos mais críticos, a gente vê a importância da família, mas a gente não pode depositar sobre ela uma responsabilidade que não é dela. Não é? Mas é isso. Já passaram aqui algumas observações, né, da importância das falas, e eu creio que a gente vai chegando ao final, né? Teresa trouxe aqui que é importante enxergar o mundo a partir do olhar da criança e entender a relação entre famílias e políticas públicas. É verdade, né? O que pode ser feito pelas redes escolares para garantir o direito à educação nesse momento e na ausência de coordenação nacional no enfrentamento da pandemia. Essa é uma questão que eu trago, né, para nós, difícil de responder, mas eu não sei, eu trago para a gente refletir aqui e responder juntos, talvez quem quiser falar, né, a palavra está com vocês, o que pode ser feito pelas redes escolares para garantir o direito à educação nesse momento e na ausência de coordenação nacional.
no enfrentamento da pandemia. O que é que vocês acham? Lívia, você quer falar alguma coisa, Lívia? Então, na verdade, a fala de Cláudia provocou várias coisas em mim. Eu estava aqui e a partir da primeira pergunta, né, o primeiro questionamento sobre, né, essa importância do olhar da criança, e talvez juntando as duas coisas e as provocações que vêm para mim, eu acho que uma coisa que a gente não pode perder de vista é que a pandemia ela vem revelar para a gente que há muitas famílias no Brasil que vivem dentro de epidemias, de pandemias. A epidemia social, por exemplo, da desigualdade, da violência, da discriminação, da ausência de cidadania, do não acesso ao saneamento básico, tudo isso são pandemias que muitas famílias estão acostumadas entre aspas, acostumadas a conviver, elas são vítimas desse estado que só faz reforçar as incertezas. Então, eu acho que Cláudia trouxe essa palavra, né, da incerteza que está no mundo infantil, mas eu acho que, né, a pandemia vem falar para a gente da fragilidade física, vem levantar as várias vozes, ela mexe com a nossa questão da sustentação financeira, famílias inteiras que estão dependendo de auxílios que às vezes mal funcionam. A pandemia vem demolir nossos planos, né? Mas, sobretudo, eu acho que a pandemia vem, e aí tem a ver com o mundo da criança e nossa preocupação como educadores, como profissionais, né? Nossa preocupação como mães, é que eu acho que a pandemia faz emergir nas crianças o medo do outro, o medo do toque, o isolamento dos amigos, dos parentes. Então, são muitas incertezas que a gente tem que lidar. Aliás, eu acho que incerteza e isolamento social são as duas palavras, são as duas expressões que a gente mais vive como sentimento hoje no Brasil, por conta de uma política de Estado, pelo menos razoável, né? Nós não sabemos do futuro, nós nunca soubemos de nada desde o início dessa pandemia. Nós não soubemos por onde caminhar, né? Nós não sabemos do futuro, nem do futuro próximo, nem do futuro distante. Então, eu acho que isso tem muito a dizer, eu acho que devemos conversar muito, provocar muitas conversas sobre como cada família tem vivido tudo isso. E eu acho que para o mundo da criança, tem uma coisa do silenciamento que tem sido provocado justamente porque a gente não sabe o que dizer para as nossas crianças, nem para nós próprios a gente sabe dizer. Nós não temos um Estado que nos ajude a ter uma direção. Eu acho que também tem outras questões ligadas ao isolamento e à pandemia que são muito duras, né, que dentro dessa dimensão do que a gente tem silenciado, eu acho que não enterrar e não nos despedirmos dos nossos parentes, para muitos parentes que morreram de Covid, não poder festejar, não poder enterrar nossos mortos, isso é um grande silenciamento, né? Mas os vários outros silenciamentos, né? Esse de, né, como garantir o direito à educação nesse momento, né? O direito à educação diante de um país que é extremamente desigual e que se constitui como um país, eu diria que violento, com relação à garantia de direitos. Então, acho que muita coisa sendo silenciada sob esse rótulo de tentativa de enfrentamento da pandemia. Eu acho que temos questões de Estado, questões de governo, que a gente não consegue, não consegue trazer respostas, muito menos possibilitar nossas crianças para uma reflexão, eu diria, no mínimo digna, né? Estava aqui pensando sobre essa pergunta, né, de Maria Tereza, extremamente difícil e provocadora, né? Mas eu acho, Tereza, que alguns pactos, né, particulares, né, pactos contextualizados, a gente precisa começar a fazer entre nós, né? Numa compreensão da dificuldade que as escolas estão passando, né? Numa compreensão de que essas crianças
precisam, né, de algumas trocas entre seus pares. Então, eu acho que, diante, né, dessa ausência de coordenação nacional no enfrentamento da pandemia, o que eu acho que a gente pode fazer é nós, entre nós, digamos, nos juntarmos para fazermos pequenos pactos, pactos contextualizados, pactos em cada região, em cada situação, em cada condição muito particularizada, né, para que a gente possa, diante de tomando todos os cuidados que a gente precisa tomar, né, que a gente possa abrir lugares de fala, de escuta, sabe, de acolhimento de situações agudas. Eu acho que o espaço, principalmente o espaço físico da escola, é um lugar que a gente precisa, em termos de cada situação, em cada região, em cada pequena localidade, trazer como um direito, né, dessas crianças. As crianças estão se encontrando e de uma forma até menos segura, né? Então, talvez a gente possa separar o que é currículo, aula e exigências curriculares de sala de aula, para a escola como um lugar importante de acolhimento social, principalmente de famílias que estão numa situação de vulnerabilidade. Então, assim, um pacto da comunidade apoiar essa escola, da escola ser apoiada pelas famílias, e que num pacto entre comunidade, pequena comunidade, escola e famílias ali, se possa entrar em alguns acordos, né, acordos sociais, pactos sociais, para que a gente minimize essa situação de uma cada um por si só, digamos, né? Para que a gente minimize esse tipo de solução, que cada um por si não é uma solução bacana, né? O que a gente tem visto é que a gente precisa mesmo do outro. Então, eu acho que é uma boa medida reconhecer a escola como um lugar onde esse pacto social pode ser muito bem feito e muito bem gerenciado, porque são pessoas que estão no lugar de saber sobre o que é transmitir, o que é educar, né? Como as crianças podem conviver com segurança, com revezamento de horários, em pequenos grupos, com todas as situações que podem sim acontecer com muito mais cuidado, inclusive, do que estão acontecendo em condomínios particulares. Com muito mais cuidado, né? Com muito mais gerenciamento, muito mais acolhimento e muito mais conscientização das crianças e escuta dessas crianças sobre o que está acontecendo com elas, né? Sobre por que isso está acontecendo desse jeito. A escola pode ser um lugar onde essas crianças podem também ser escutadas, né? Porque, como disse Lívia, já que a gente não tem, né, a gente não sabe muito o que dizer, então vamos escutar, porque elas estão dizendo um monte de coisa, as crianças, importantes, para a gente escutar e a gente acolher. Eu diria isso. Cláudia, muito obrigada. A gente vai terminar sem terminar, porque esse é um assunto que, na verdade, daria para muitas rodas de conversa, e como vocês trouxeram, quer dizer, nós ainda temos muitas incertezas, né? Então, é difícil você terminar uma conversa desse tipo. Mas só complementando, Cláudia, o que você trouxe dos pactos, eu acho também que, na falta de uma coordenação nacional, o que tem sido feito pelos grupos de profissionais da saúde, nas suas várias associações, dos educadores, nos seus vários grupos, movimentos, campanhas, tudo isso que tem acontecido é que tem nos dado esperança de que nós vamos encontrar um caminho independente dessa completa falta de orientações mais claras, né, do ponto de vista da nação brasileira, para todos nós, né?
É claro que muitas decisões têm que ser tomadas a nível local mesmo, porque o contexto varia, né, de um lugar para outro, as necessidades são variadas, mas é interessante a gente ver que nesta falta, toda falta gera um certo movimento para ocupar aquele espaço, aquela lacuna, né? E a gente vê surgir, eu pelo menos sou uma pessoa que tem muita esperança, né? E eu vejo surgir muitos grupos, movimentos de profissionais locais buscando soluções. Você veja que na ausência de algo que viesse da União, os estados e os municípios começaram a se movimentar, pelo menos no nível básico da saúde, né? de evitar um desastre maior da epidemia. Nós somos um exemplo aqui na Bahia, inclusive, que Estado e município se juntaram e trouxeram algumas coisas muito interessantes dessa experiência. Né? Então, eu acho que a gente vai aprendendo, não é? a se movimentar e a ver que, para além do Estado, nós somos gente, nós somos uma sociedade, nós estamos vivos e nós somos capazes também de atuar. Não que deva ser desse jeito, mas, diante da lacuna, a gente vai seguindo em frente. E eu queria dizer que eu vejo a importância da escola repensar e, se e dar uma volta e ver o que é que pode ser feito, porque a família é vista lá atrás como a instituição responsável pela humanização e socialização da nossa espécie. Mas hoje não é mais. A escola também tem com a família um papel importantíssimo nesse processo de humanização, de socialização, e a gente precisa estar junto. Né? A gente precisa estar junto nessa para que as crianças e os jovens, e todos nós e as famílias, possam ter realmente uma condição, uma perspectiva melhor de vida para o ano de 2021, né? E que seja esse final de ano também. Eu queria agradecer a vocês muito a participação, estarem aqui. Foi um prazer enorme da Avante Educação e Mobilização Social receber vocês. E agradeço muito, agradeço a todos que também estiveram conosco. Muito obrigada por essas trocas. Como Tereza disse, trocas tão urgentes e necessárias nesses tempos desafiadores. Muito obrigada. Obrigada também a E até vocês. uma próxima. Vamos continuar conversando.